Mas, doutor amigo, a excelência não falava aqui. Eu só queria fazer algumas ponderações. Eu já pedi vista desse processo, na verdade poderia ter pedido vista novamente, mas pedi vista do processo anterior, que parece que as provas foram provas emprestadas, e parece que as provas que existem. Então, eu vou fazer algumas ponderações antes de votar. É um processo realmente muito difícil de se posicionar, principalmente pela credibilidade moral, não falando do Ministério Público, mas dos agentes que torneiam esse processo. Um é o seu Gilbert, não sei se é Gilberto, é Gilbert, e outros são várias outras pessoas que rodeiam. Principalmente, no que diz o seguinte, tem um trecho em que o seu Gilbert fala de que acho que é prefeito, o vice-prefeito, não sei, tinham prometido a ele uma paga para que ele tirasse o depoimento do Ministério Público, e esta paga foi feita paga com moedas falsas, ou seja, todos os lados, em ambos os lados, você vê pessoas que não têm realmente credibilidade moral para poder sustentar qualquer afirmação, seja juiz, seja fora dele. Mas vou me prender aqui no que realmente tem os autos, independente dessa questão moral das partes que estão envolvidas. Inicialmente, a questão do abuso do poder nas eleições. É sabido que o abuso do poder hoje é onde está sangrando a nossa democracia. E esse é fato, todos nós conhecemos, de que todas as partes, numa campanha eleitoral, abusam do poder, uns mais, outros menos. Isso é fato. Tanto é que quando você vê aqui as prestações de contas aqui, são ínfimas, ou seja, candidatos que sabidamente gastaram milhões de reais em campanha, nem para o legislativo agora, 60 milhões, 50 milhões, 30 milhões, vem aqui com prestação de conta de 500 mil. Isso acontece em todas essas eleições no interior do nosso município, ou seja, não há uma devida prestação de conta e não há uma devida fiscalização. O que acontece? Os prefeitos, ou seja, lá candidatos a prefeito, pegam nas vésperas das eleições muito dinheiro dos bancos para poder fazer a campanha de última hora, a campanha de boca de urna. O que é que acontece? O que geralmente acontece, seja o candidato de oposição, seja de oposição, todos eles fazem isso. O que está faltando realmente ao Ministério Público mais, já estive conversando inclusive com procuradores da República com relação a isso, falta estrutura para a Justiça, para o Ministério Público, para a Polícia, para realmente a gente enfrentar essa questão. Hoje a democracia sangra exatamente aí neste ponto. Tem um fundo da democracia, e o fundo da democracia hoje é a questão da prestação de conta, do abuso do poder econômico nas eleições. E aí geram toda uma série de problemas. Todos nós conhecemos esses problemas. Então, de que o candidato, de que o seu Gilbert estava falando a verdade com relação a que houve um saco de dinheiro, tanto é que ele mostra lá, eu não tenho a menor dúvida com relação a isso. Ou seja, que houve o saco de dinheiro, que esse dinheiro foi sacado, se foi da conta do Banco do Brasil, se foi de outro local, se não foi da conta da prefeitura, isso não estaria levando em consideração essas situações, até porque essas situações elas não influenciariam na prova, no destino, se tratar da prova, ou seja, não se influenciaria no convencimento de que aqueles elementos que foram trazidos eram aquela informação que foi trazida pelo Gilberto era verdadeira, ou seja, tinha dinheiro, foi sacado muito dinheiro para poder fazer a boca de urna no final da campanha. Então, me parece que os elementos que foram trazidos aos autos eram suficientes, ou seja, ele trouxe fotos, ele trouxe elementos com relação a quem o fez, ele disse que realmente foi não sei, o nome não me lembro mais o nome, mas parece que é Adorias. O depoimento do Gilbert foi rico em detalhes, só que não foi explorado, deu 12 nomes. 12 nomes, quer dizer, exatamente. Eu acho que o depoimento dele
poderia ter sido mais explorado, mas ele trouxe, o que eu quero concluir aqui é exatamente isso, ou seja, o destinatário da prova é o juiz. E se ele entende, o juiz, na verdade aqui agora é o tribunal, se ele entende que aquelas provas eram suficientes, não precisaria buscar mais provas, está entendendo? Não precisaria ir buscar mais provas para eu me convencer de que aqueles fatos eram verdadeiros. Por isso que o juiz encerrou a instrução, ou seja, eu não preciso de mais provas, esses elementos aqui são suficientes, eu encerro a instrução. É exatamente isso, ou seja, o que o código prevê é exatamente isso, ou seja, o destinatário da prova é o juiz, eu não posso obrigar que o juiz colha mais provas do que as que foram colhidas. Se Vossa Excelência entende, não foram colhidas as provas, a instrução está incompleta, poderia ser o voto de anular a instrução e determinar que essas provas sejam colhidas. Aí sim, aí seria uma outra vertente. Mas se Vossa Excelência entende que não entende que as provas estejam colhidas e que tinham elementos para se fazer isso e que a instrução foi deficiente, seria exatamente isso. Só estou posicionando aqui com relação à questão da prova, não estou posicionando com relação ainda ao mérito, propriamente dito. Pois é, a questão da valoração da prova. Então, a valoração da prova foi feita pelo juiz, ele entendeu. As provas que me foram trazidas, que fotografias, o vídeo do dinheiro, a menção a determinadas pessoas que fizeram isso, menção a determinadas pessoas que receberam esse dinheiro. Então, e o próprio depoimento do seu Gilbert, o próprio fato do seu Gilbert ter sido ameaçado, ter tido uma ação contra ele, tentando tirar-lhe a vida. Então, todos esses elementos ele levou em consideração, o magistrado, parece que é o magistrado, levou em consideração para entender que existia, que a prova para ele era suficiente, que a prova para ele estava clara a situação que foi mencionada. Eu, na verdade, como eu disse, muita dificuldade exatamente por causa desses agentes que, na verdade, me parece que não tem muita credibilidade. Mas o conjunto probatório que está nos autos, eu me referi aqui ao funcionamento do relator, de criar realmente elementos. Primeiramente, a questão que queria abordar, fazendo aqui um parênteses, é a questão da prova, da licitude da prova que foi carregada. Eu tenho, desde o princípio, eu tive posicionado aqui, primeiros votos aqui a respeito dessa questão, eu tinha posicionado conforme o TSE. O TSE, me parece, tem um posicionamento um pouco diferente do Supremo. Ele diz que a prova, ele pode se servir desses elementos de prova para uma contraprova, ou seja, para se defender. E não utilizaria essa prova, que é chamada prova clandestina, entre aspas aqui, para acusar. Aqui, embora não seja um processo criminal, mas é um processo que vai resultar em uma penalidade, certo? Então, uma sanção, poderia estar na sanção. Então, em tese, poderia-se utilizar o posicionamento do TSE. Já tinha me posicionado desse sentido, mas mudei depois o posicionamento com relação a isso, inferindo também o posicionamento do relator, que fez uma abordagem muito precisa com relação a essa questão. Trouxe a questão da jurisprudência, trouxe a questão doutrinária e trouxe as nossas questões aqui, alguns posicionamentos nossos aqui do TRE. Então, com relação a essa questão, eu me posiciono como o relator de que essa prova é possível ser levada em consideração. O depoimento do seu Gilbert, embora o seu Gilbert tenha realmente provavelmente não seja uma coluna de honradez, mas os seus depoimentos, nesse caso aqui, me parecem coerentes. Ou seja, tanto é que ele transcreve aqui, o relator transcreveu algumas ligações do próprio Gilbert para algumas pessoas. Eu não sei se era
tinha o próprio prefeito que ele reconhece, ou seja, que houve uma promessa de que se pagaria para ele um valor para que ele não fizesse essa delação ou retirasse as informações que foram prestadas ao Ministério Público. E, por outro lado, tem o próprio Ministério Público, que é o autor da ação, sustentando realmente todas essas questões que foi que colheu essas informações inicialmente, lidou com essa questão da prova, da própria testemunhal, do próprio seu Gilbert. Então, eu entendo que existe, eu venho aqui ao desembargador Olival e o Daniel e o doutor Alice, eu entendo que há elementos de prova que poderiam sustentar essa sentença aqui que foi prolatada pelo juiz de primeiro grau. Porquanto, já me entendendo aqui para o posicionamento do relator, eu votaria acompanhando e mantendo a sentença do primeiro grau. Como pode ser isso?